Em 2023, a gente teve a chegada do Civic de 11ª geração aqui no Brasil e foi literalmente um divisor de águas, porque praticamente de uma vez só a gente teve o reposicionamento do produto que chegou primeiro com um motor híbrido absurdamente eficiente, com 184 cavalos e você conseguia fazer assim quase 25 km por litro na cidade com facilidade. E um ano depois, do outro lado, chegou o Type R, o recordista de Nürburgring. Mas esse reposicionamento teve literalmente um preço e ele foi elevado. O produto foi reposicionado porque ele tinha tecnologias, acabamentos e propostas que mais se semelhavam a um Accord, e assim o Civic 11 passou a pertencer ao universo de um comprador que pensa em um Audi A3 ou um BMW 320i, por exemplo, e não mais aquele carro que você sempre entrava naquele dilema entre um Civic e um Corolla. Isso quer dizer que esse carro aqui é o último dos moicanos, o último do Civic clássico como a gente conhece, um carro que nasceu como rival do Corolla, do Jetta na época, e por isso, pessoal, é simplesmente o carro mais procurado dentre os usados no Web Motors, o Civic 10, a geração anterior à atual, de 2016 a 2022. Por isso, nada mais do que justo a gente fazer um guia de compra exatamente como a gente fez do 320i. Então eu vou começar apresentando, dando uma pincelada no que é esse carro para vocês, algumas impressões a bordo e depois a gente vai para o prato principal, que a gente vai contar com um especialista focado no universo de Honda, que é o Daniel da oficina Macfire, aqui em São José dos Campos. Ele vai dar o detalhe para a gente sobre os pontos de atenção de manutenção na hora que você for comprar o seu carro. Ah, e um detalhe, esse aqui, meus amigos, alguns já conhecem pela grade, é o Civic Sport, com câmbio manual, motor 2.0 aspirado, um carro raro. Dizem que foram fabricados somente aproximadamente 7.000 unidades, mas no guia a gente vai falar de forma geral desse carro aqui, da versão com CVT e também da versão Touring, que tem um motor turbo de 173 cavalos. Vamos nessa! Agosto de 2016 foi quando o Civic 10 foi lançado. Ele valia de mais ou menos 88 a 125 mil reais da versão Sport manual, que é justamente essa daqui, a versão de entrada, a Touring 1.5 Turbo. Curiosamente, como você vai ver mais perto do fim do vídeo, são valores muito próximos do que se pede em um bom Civic usado da 10ª geração hoje em dia. Uma mera coincidência, considerando questões de inflação, entre outros fatores. No Civic 10 você tinha basicamente duas opções de motores. Somente o Touring, que tinha um motor L15 na configuração turbinada com 173 cavalos e 22,4 kgfm de torque, um torque bem precoce, a 1.700 rotações por minuto. Todas as outras versões do Sport, EX, EXL, seja manual como o Sport tinha opção ou o CVT das demais opções, eram sempre com o motor R20, que é o motor que a gente tem aqui, um aspirado, com praticamente 10 anos de história na época que ele foi lançado, então um motor super ultra desenvolvido, com 155 cavalos e 19,4 kgfm de torque. Na época esse carro não era nada barato. Civic e Corolla de fato nunca foram baratos, né? Então, enquanto, ok, as primeiras versões brigavam como sempre ali com Jetta, com Corolla, o fato é que a versão Touring ele começou a brigar com compradores de Audi A3, de BMW Série 3 ou das versões mais em conta mesmo do Fusion EcoBoost. Uma curiosidade, pessoal, é que o Civic tradicionalmente era sempre um projeto japonês, mas na geração 10 a gente teve um desenvolvimento norte-americano. E isso ajuda a gente a entender por que dimensionalmente o Civic 10 também deu essa crescida. Não é tão diferente, mas olha, em comprimento a gente tem 10 centímetros a mais, em largura 2 centímetros a mais, entre eixos também cresceu aí 30 milímetros, né, 3 centímetros, e uma coisa interessante, a altura baixou 1 centímetro, então o carro ficou realmente mais corpulento e com uma postura, com um design muito, mas muito agressivo. O pessoal sempre brinca, né, que o Corolla e o Civic ficam alternando entre um design mais classudo, mais minimalista e um mais agressivo. E esse aqui, acredito eu,
é o Civic mais agressivo entre os normais já feitos em termos de design. Então você tem essa dianteira com esse estilo asa ali na grade, vincos marcados no capô que dão uma bela visão, inclusive quando você está guiando o carro. E lógico, esse teto com caimento fastback que não é só uma questão de estilo, tá? Isso aqui permitiu um coeficiente aerodinâmico muito bom, na casa de 0,28, e o principal, aumentou bastante o porta-malas, pessoal, em mais de 10%. Agora aqui a gente tem 525 litros. Lembrando que o porta-malas era um dos pontos fracos do Civic 9, mas não mais. Mesmo com todo esse crescimento dimensional, o Civic 10 ganhou 25% de rigidez à torção na sua carroceria e ela ficou 22 quilos mais leve. A primeira parte é explicada por avanços na parte de solda e também de aplicação de adesivo estrutural em maior quantidade no momento da fabricação do monobloco, e a perda de peso é explicada pelo maior emprego de aços de ultra e de ultra alta resistência, que podem ser mais resistentes com uma espessura de chapa menor. Então é um carro que realmente ganhou muita sofisticação construtiva, como a gente vai ver na hora da guiada. Esse é um segredo desconhecido ou ignorado por muita gente. Você sabe, dentro de uma marca de pneus, a gente tem diversos modelos. Você vai encontrar, por exemplo, dentro da Continental, pneus voltados mais para durabilidade, como o Ultra Contact. Você vai ter pneus balanceados entre o conforto e a performance, como o Premium Contact 6. E você vai encontrar os famosos UHP, os pneus Ultra High Performance esportivos, como as famílias Sport Contact 7 e o Extreme Contact Sport CO2, que é o pneu que a gente tem aqui nesse Civic Sport. Você pode pensar, olha, mas isso não tem nenhuma novidade, muita gente sabe disso. Fato, mas pessoal, muita gente quando vai dar um toque de esportividade no carro, por exemplo, vai pensar no remap, vai pensar numa mola esportiva, mas esquece da única peça que está em contato com o solo do veículo inteiro, os pneus. Meus amigos, você consegue mudar completamente o caráter, a guiada do carro, escolhendo o modelo de pneu mais apropriado à forma como você conduz o carro. Foi exatamente o que o dono desse Civic aqui fez. O Extreme Contact Sport CO2 é o pneu utilizado pela Roush Performance nos seus Mustangs mais bravos, é utilizado pelos cursos de pilotagem nos Estados Unidos da BMW e também da Mercedes, o Driving Academy da Mercedes AMG, e é um pneu realmente muito, mas muito esportivo. Fora o que ele contribui com o visual. Não é só também a questão do que ele entrega de performance, o próprio visual do carro, a gente pensa tanto em rodas, mas dá uma olhada nesse Civic Sport original, como que muda a pegada, que é um pneu realmente muito bonito, né? Essa lateral mais lisa e detalhes que são voltados à performance, não é só estética não. Você olha com atenção aqui, por exemplo, a banda de rodagem e você vê que o ombro ele é quase inteiriço, porque essa é a região que mais vai trabalhar nas curvas, né? Quando está apoiado ali, é essa porção aqui que vai trabalhar mais. O centro desse pneu foi todo desenhado para oferecer uma sensibilidade, uma resposta, um feedback mais preciso com pequenos movimentos no volante. Então você vai ter um carro mais comunicativo, não só com mais aderência. Esse é um pneu que pertence à mesma família do Sport Contact 7. Então a gente tem, por exemplo, não só a mesma família de compostos, mas também a presença de Kevlar, que é o material utilizado em coletes à prova de bala, na carcaça desse pneu. Vale menção honrosa na parte dos compostos. Aqui a gente tem uma tecnologia chamada Sport Plus, rico em sílica na composição, e isso garante uma performance maior, tanto no molhado quanto no quesito de durabilidade também. Agora, indo para o extremo oposto, você tem um carro como esse, mas você quer mais durabilidade dos seus pneus, ou você quer uma durabilidade extrema, aí o pneu para você pode muito bem ser o Ultra Contact, que tem uma garantia de rodagem de 80 mil quilômetros, sendo que a gente tem casos bem conhecidos de motoristas que passaram de 100 mil quilômetros, aliás, passaram bem de 100 mil quilômetros com esses pneus. E entre esses dois universos, entre o HP e um pneu de durabilidade como o Ultra Contact, você vai encontrar o Premium Contact, que na verdade atende à proposta original de um veículo como esse. E na verdade, pessoal, a grande sacada é justamente essa, e muito ignorada por muita gente. Você consegue alterar completamente o caráter do carro e deixar ele mais de acordo com a forma como você guia, sem afetar nenhum quesito de garantia ou de características originais do projeto em termos de engenharia. É basicamente como você ter os seus mesmos pés, mas escolher um calçado diferente para cada ocasião ou cada estilo de acordo com o seu gosto. Pessoal,
Civic 10, em termos de interior, teve várias melhorias e várias mudanças significativas, né? A coluna A ficou um pouquinho mais delgada e é uma coisa que melhorou ainda mais no 11 e isso é muito legal. A visibilidade dianteira melhorou bastante do 9 para o 10, porque o para-brisa ficou um pouquinho menos horizontal, ficou um pouquinho mais vertical, você ganhou um pouco mais de visibilidade aqui. A qualidade de construção do interior é muito, mas muito boa. Lógico, é um interior basicamente de plástico, né? Mas você não vai encontrar... ok, como o Corolla você vai encontrar alguns materiais com pespontos aqui, né? Simulando aqui um revestimento. No painel de porta também vai ser a mesma coisa, mas a qualidade dos plásticos é muito boa e isso se prova também pela idade. Esse carro aqui está com quase 200 mil quilômetros, 178 mil quilômetros, então é um carro que se preservou muito bem, considerando a alta quilometragem que a gente tem aqui. Ergonomia de direção, caras, é muito, mas muito boa mesmo, especialmente aqui no manual. Olha só como fica próxima a alavanca de câmbio, né? Alavanca curtinha, com engates bons, a gente vai ver isso na hora do test drive, mas é um ponto de atenção muito legal, que é um destaque especial, né? Vocês conseguem ver aqui o controle da velocidade de cruzeiro, aqui mesmo o Sport já contava, né, com esse equipamento. Você não tem mais aquele painel em 2 níveis, né? Justamente agora você tem um para-brisa um pouquinho mais vertical, então você não tem todo aquele recuo, aquela distância, né, entre o painel e a base do para-brisa. Você tem uma visibilidade interessante dos músculos do paralama, né, que dá aí também uma percepção de solidez, mas em forma geral é uma cabine mas muito bem resolvida. Um detalhe que é bom, mas que eu gosto, que é uma diferença que faz, é a difusão do ar aqui. Você não tem os controles de difusão, né, como você tem nos últimos Honda mais recentes, mas você tem uma difusão aqui muito boa, então é um ar que não fica incomodando também com aquele ar direto na cara. Eu não consigo resgatar aqui o sistema de infotainment porque aqui foi substituído, mas também isso vale para muitos carros dessa época, né, que são sistemas muito antigos, então aqui o dono já instalou um sistema com conectividade, né, então essa é uma opção que você tem aí como proprietário de um carro mais antigo como esse. Você tem bastante espaço aqui para objetos no console central, um porta-copos, tem um botão aqui para você acionar um mapa de pedal mais econômico, né, esse botão Econ. Vocês conseguem ver que o freio de estacionamento também é eletrônico, então mesmo sendo o carro versão de entrada, você tem aí alguns mimos, alguns luxos. Por outro lado, o ar aqui é de uma zona só, muito legal. O clique dos botões também bem sólido, mesmo para um carro que tem 10 anos, até hoje a percepção de qualidade desse tipo de acionamento ainda está valendo, muito interessante. Espaço traseiro do Civic 10 deu uma bela melhorada, são quase 3 centímetros a mais de espaço para as pernas em relação ao Civic 9. O teto fastback, de fato, se você é uma pessoa muito alta, talvez você tenha um pouquinho de contato. Eu tenho 1,82 m e tem que descontar meu cabelo, né? Meu cabelo sozinho já dá uns 6, 7 centímetros a mais aí. Mas eu não estou tocando o teto, então tem uma distância boa. O Civic 10, por outro lado, se ganhou espaço de forma geral, os passageiros aqui atrás, por outro lado você teve o retorno do túnel de transmissão, que na verdade é de escapamento, né, na tração traseira, né? E isso a gente não tinha nos Civics mais antigos, então para o passageiro do meio talvez não vá ficar tão bom, mas é um carro muito confortável. Eu gosto muito do ângulo de encosto, então é um ângulo reclinado, é aquele carro que você viaja com muita tranquilidade, aqui é aquele carro que você apaga dormindo, porque a posição realmente é muito confortável. A parte de apoio de braço aqui também, então é um carro realmente para 4 adultos altos que serve muito e leva 5 também com tranquilidade. Agora vamos ver então como é que é o Civic Sport na guiada, vamos lembrar como é que esse carro foi lançado há quase 10 anos. Olha, é um 2.0 aspirado, esse carro é bem esperto, pessoal. Lógico que vocês viram que eu troquei a marcha aí com bastante paciência, né? A gente tá com um carro gentilmente cedido aí por um cliente do Daniel, da mecânica McFire, vocês vão conhecer ele daqui a pouquinho. E ele vai trazer toda a explicação dos cuidados que a gente tem que ter na hora de avaliar um Civic G10 manual como esse aqui. Mas eu falo para vocês, caras,
Eu lembro que eu tinha dirigido esse carro em 2016 na época, olha. E tem esse detalhe, essa plataforma do G10, o carro ficou mais largo, bitolas maiores, suspensão, enfim, multibraços atrás, já tradicional, né, do Civic. Cara, o carro ficou muito bom de curva. Estou deixando uma reserva enorme aqui, porque de fato o carro já é bom com pneu de proposta original. Agora, com um pneu como esse Extreme Contra Sport 02, cara, esse carro aqui ficou com um nível de aceleração lateral absurdo, pessoal. A gente tá... Eu tô falando que a gente tá numa velocidade média de contorno aqui que tá me lembrando mais uma Sandero RS do que um sedã familiar. E uma coisa que impressiona, a caixa de direção tão direta, pessoal. 2,2 voltas de batente a batente. Só que não vai ser tão imediata que nem a do Civic Si K20, mas olha, não tá nada longe. O carro é muito, mas muito esperto, muito bom de chão. Para quem tem lembranças assim carinhosas, por exemplo, de um carro como o Focus, né? Lembra do Focus, que também tinha uma dinâmica impressionante, né? Richard Perry Jones, né? O gênio da engenharia de dinâmica veicular da Ford, que criou e desenvolveu, né, os sistemas de suspensão do Focus. E esse carro lembra a mesma ideia, um carro familiar que faz muito mais curva do que deveria, original, com os pneus originais, de proposta original. Agora, quando você põe um pneu como esse, então, meus amigos, e é impressionante porque é um pneu confortável, ele é silencioso, ele preserva uma enormidade das características de um Premium Contact. Lógico que vai ser ainda mais confortável, mais silencioso e vai trazer um pouco mais de economia de combustível, mas esse pneu, para essa proposta esportiva, faz um trabalho fantástico. Civic 10ª geração, amigos. Olha, pessoal, esse aqui, como a gente falou, é o último Civic dos mortais que você pode comprar, visto que o Civic 11 ele teve esse upgrade, né, de categoria e agora está mais para um Accord e vai buscar ali donos de BMW, né, em termos de clientes em potencial. Mas é impressionante. Estava falando, um carro desse aqui 2.0, 155 cavalos, a 6.300 rotações por minuto, se não me engano. Olha como ele é bem servido de torque, pessoal. 19,4 kgfm de torque a 4.800 rotações por minuto. E aqui a Honda trabalhou muito bem na curva de torque. É um carro que você está aqui em quinta marcha, 2.500, se você pisa, ele responde. Lógico, não vai ser aquela resposta imediata do Touring. O Touring parece que não tem tanto torque a mais, assim, né? 22,4 kgfm, mas é a 1.700 rotações por minuto, né? Aquela coisa do turbo, downsized, realmente faz uma diferença. Mas esse carro aqui está muito bem servido de torque, pessoal. Lógico que aqui talvez você precise trabalhar um pouco as marchas, dependendo da marcha que você está, mas o motor sozinho, em rotações médias baixas, ele desperta e se vira muito bem. Câmbio manual de 6 marchas. Se você encontrar esse carro aqui, abrace, se tiver bem cuidado, lógico, porque é um grande prazer conduzir. É um câmbio muito leve, logo ao lado aqui do volante. Console elevado significa que mesmo numa estrada, você pode apoiar aqui seu cotovelo e operar o câmbio com tranquilidade. Extremamente preciso. Olha só a precisão desse engate, pessoal. O carro está com 170 mil quilômetros. Olha como que o clique mecânico, vou frear um pouquinho para reduzir aqui para a terceira, como que o clique mecânico do engate é preciso. O câmbiozinho bom de usar, preciso, justinho, próximo ao volante. Vai lembrar justamente coisas que a gente via, por exemplo, no Civic. Até o meu S2000 vai lembrar um pouquinho essa proximidade aqui. E a caixa de direção é tão rápida, vocês viram? Curva de 90 graus, virei 90 graus o volante, ou seja, olha o quão direta é. Então é uma experiência muito prazerosa conduzir o Civic 10. Sim, ele é um carro que cresceu, mas lembra, a carroceria ficou mais leve, né, pelo maior emprego de aços de ultra alta resistência, que podem ser mais resistentes, com uma espessura até menor de chapa, né? E lógico, ganhou equipamentos, no final o peso total aumenta um pouquinho, mas olha só, um carro desse tamanhão todo aqui, no manual, a gente está falando de um carro de mais ou menos 1.260 quilos, pessoal. É um peso realmente muito baixo para um carro dessa dimensão. E é um motorzinho bem esperto, pessoal, muito aceso. E outra coisa que me chamou a atenção positivamente, qualidade de construção do Civic. O carro,
A gente sabe que esse carro foi bem cuidado, né? Mas ele está com 178, quase 1000 quilômetros, nenhum barulho de acabamento, assim, nada. Um carro realmente... a lembrança é direta do Civic Sport quando eu peguei para avaliar no fim do ano de 2016, só que lá era um carro 0 quilômetro. Então, qualidade de construção conta muito quando você vai comprar um carro usado, e esse aqui realmente é um daqueles carros que a gente começa a entender por que afinal ele não perde preço, por que é o carro mais procurado entre os usados Web Motors. Porque esse aqui, que é o mais barato, o mais acessível dos Civics 10, talvez seja o mais legal para quem é entusiasta, né? Vai ter um câmbiozinho manual, mas é um carro que até hoje, em termos de conforto de rodagem, de silêncio, uma boa aerodinâmica, salvo, se não me engano a memória, o CX dele está na casa de 0,28, então é um carro muito fluido, né? Então você vai dirigir ele na estrada, não é um carro que tem muito barulho, sabe? De vento. E é um carro que roda solto, é um motor muito bem balanceado, tem eixo balanceador, né? Motor bem eficiente e bem soltinho, sabe? Isso é bem legal, dessas coisas do... Quem já dirigiu um Fit também percebe essa mesma coisa, né? O carro é calibrado para rodar bem soltinho, a relação de transmissão também está bem pensada. Então é um carro realmente que a experiência de condução dele é bem agradável, cara. Em todos os quesitos, de freio, posição de dirigir. É um baita estradeiro. As lembranças que eu tinha desse carro se preservam. Realmente é um carro muito gostoso. Agora, a gente precisa entender se depois de praticamente 10 anos do lançamento, se aparecer alguma coisa crônica na parte de manutenção. A gente sabe, são carros bem projetados, bem construídos, né? Honda, Toyota, esse tipo de carro tende a ser muito bem construído, mas vamos descobrir com o Daniel da Macfire para ver realmente se tem algum ponto de atenção específico. Lembrando, a gente está cobrindo aqui tanto os Civics 10 aspirados, mas a gente vai falar do Touring também. E as percepções de rodagem do Touring vão ser basicamente as mesmas, só que com, lógico, um torque muito mais desperto e por volta aí de 20 cavalos a mais, o que faz diferença, ainda mais quando a gente considera a possibilidade de mapa que a gente vai endereçar lá com o Daniel também. Quando a gente vai comprar um carro usado, tem muitas coisas que a gente precisa inspecionar, mas tem uma peça, ou melhor, 4 delas, que são um cartão de visita que contam muito sobre o perfil do dono e como ele cuida do carro. Aqui, ó, os pneus, né, Daniel? Sim, com certeza. Pneu, é igual eu costumo falar, né? Pneu e bateria é um negócio... Você bate o olho e já vê o cuidado do cara na hora, né? Você pega um carro desse nível, com um pneu desse... Você pode comprar sem medo, com certeza, que é um cara que cuida do carro com muito zelo. E o contrário também, né? Ser um carro usando pneus genéricos, uma bateria, enfim, genérica. Sim. No mínimo é um ponto de atenção que já, olha, talvez se no que eu tô vendo, no que eu consigo ver, tem peças genéricas, significa que aonde eu não consigo ver, exatamente, é certeza que vai ter peça paralela, né? Ou nem foi mexido, ou foi negligenciado desde o começo, né? Sim. Então, no nosso universo, principalmente no nosso universo Honda, é o que acontece bastante. Sim, é o cartão de visita isso aqui, é uma dica importante. E não só a marca, viu? Porque às vezes o cara tem um pneu bom, mas se ele não tem o costume de calibrar, ou de alinhar, ou de cuidar da suspensão, ao inspecionar o estado da banda de rodagem, você também vai conhecer um pouquinho mais sobre os hábitos do dono. Então, se está gasto, por exemplo, aqui só nos ombros, significa que rodou muito tempo com pressão baixa, significa que esse dono talvez não seja tão zeloso assim, né? Ou se está um lado só comida, às vezes está arrastando, né? Está aberto ali o alinhamento, então esse é um ponto de atenção, né? Ou às vezes você pega o carro com pneus novinhos na frente e os de trás comidos dos lados. Ou marca diferente, modelo diferente. O cara rodou com o pneu desalinhado na frente e passou para trás e colocou o novo na frente, alinhou de repente para vender, para meio que dar aquela maquiada. Às vezes está comido para dentro, você olha o carro no chão e não percebe. Então isso é realmente um bom indicador
do cuidado Sim. do dono com o carro. Inspecione os 4 pneus, portanto, né? Porque, aliás, muitas vezes você vai fazer a inspeção do carro, você não vai ter a oportunidade de colocar ele no elevador, né? Nem sempre você vai conseguir isso, né? Mas, já que a gente está aqui com o elevador e a ideia é justamente de ter você aqui, Daniel, conosco para apresentar o que a gente tem nesse carro em termos de manutenção, então bora lá, né? Bora. Civic 10, carro sensacional de guiar, belo de um projeto, mas todo carro, especialmente nas condições que a gente tem aqui no Brasil, aparece uma outra coisa em termos de manutenção conforme o tempo vai passando. Sim. E a gente vai descobrindo que tem coisas que acontecem mais em determinados modelos que outras, né? Sim. Então aqui agora, Daniel, vamos entender então o que a gente tem de típico e de crônico de manutenção quando a gente está falando de um Civic 10. Né? Esse aqui é um Sport manual, mas acho que seria legal também expandir para o universo Civic 10 de forma geral, né? Okay. O CVT aspirado, o Touring, que é CVT também, né? Certo. Cara, esses carros aqui, como você disse, né? É um carro muito bem construído, não é um carro que tem tantos pontos crônicos. Os defeitos que eu vou falar aqui começam a aparecer depois dos 100 mil quilômetros, tá? Alguns deles bem depois dos 100 mil quilômetros. O que a gente percebe fragilidade nesse carro, principalmente em relação aos de geração anterior. Esses carros dão muito problema de homocinética, a homocinética dele estrala. Não é aquela coisa tão absurda, mas um dono um pouco mais detalhista consegue ver. Vai fazer uma rotatória e tal, começa a estralar, depois dos 100 mil quilômetros aí, quase todos estão com esse problema. Tem clientes que até nem percebem, porque não é uma coisa tão gritante, Sim. mas acontece. Mas isso acontece por ela mesma ou uma coifa que vai rasgar? Não, é a peça. É a peça mesmo. A coifa, a maioria das vezes está íntegra, mas ela dá o defeito. É um defeito da peça, uma fragilidade da peça. Perfeito. Isso seja o manual, seja o CVT, os Tourings também dão. Mas e você estava comentando a curiosidade que a homocinética do manual e do Touring é a mesma. É a mesma, e aí do CVT aspirado é outra. É outra, né? exatamente. Justamente porque o manual ele vai receber acho que um pouquinho mais de o torque um pouco mais seco, né, pela transmissão manual, né? O que eu ia dizer também é o seguinte, o Touring, apesar de ter um torque muito maior, a gente não percebe dano, defeito na homocinética muito antes. É na mesma quilometragem mais ou menos, sim. Entendeu? Uhum. Isso é um ponto que assim, um ponto curioso, né? Vamos olhar a suspensão dele, então. Outro ponto crônico desses carros, tanto aspirado, manual, turbo, é bucha de bandeja. A bucha de bandeja dele é hidráulica. Sim, mudou nessa geração, né? Isso, a bucha traseira, nesse caso aqui, é a bucha hidráulica. E aí, com o passar do tempo, ela vaza o líquido hidráulico dela e isso gera um ruído. Cara, no começo deixou a gente maluco aqui, porque você nunca espera que uma bucha de bandeja vai fazer esse tipo de ruído. Então, esse é um ponto de atenção também na parte de suspensão. O resto, bieleta, bucha de barra, que é comum a todos os carros e acontece na mesma intensidade dos outros carros. Não é um ponto, assim, de destaque, não. Outra coisa, o coxim superior também, ele é hidráulico, tá? Então, dá barulho também, pode acontecer um tipo de barulho específico de coxim, que é um barulho diferente dos outros coxins de gerações anteriores, porque os outros não eram hidráulicos. Sim. Então, é um ponto de atenção também. Tá? Eu sei que quilometragem vai variar muito, depende muito do dono e de onde ele roda com o carro, né? Mas tipicamente você deve esperar vamos dizer assim, um cansaço dessas buchas, desse coxim mais ou menos com quilometragem, assim. A regra do começo, mais de 100 mil quilômetros. Tá, mais de 100 entendi. mil. E muitas vezes você troca o coxim superior e o amortecedor tá zerado. Entendi. É só o coxim. Às vezes nem sempre, só quando vai trocar o coxim, aliás, nem sempre quando troca o coxim é obrigado a trocar o amortecedor. Às vezes o amortecedor já tá ruim, tá com aquela folgazinha de haste, mas às vezes não tá. É só o coxim mesmo. Agora, falando em custos de manutenção dessas peças que a gente foi falando, né? Uma homocinética, uma troca de jogo de buchas, de coxim, falando de peças originais, né? Certo. Uma homocinética dele, na Honda, cada lado em torno de 1.300, 1.400 na cotação atual. Uma bandeja vai pagar aí uns 1.000 e pouco também, não sei o preço agora exato, mas em torno disso daí. O coxim, se não me engano, 500 e alguma coisa cada lado. Hoje a gente já tem outras marcas boas no mercado também, né? Sim. Um ponto de atenção também. Existem bandejas paralelas no mercado, com preço de marcas boas inclusive, mas que não usam a bucha hidráulica, usa a bucha borracha normal. Vai funcionar, não vai fazer barulho, mas o conforto do carro dá diferença. Sim. Tá? E o coxim superior vale a mesma regra também. Então, é uma coisa a ser mencionada aí.
Sim. De suspensão, acredito que seja isso. A caixa de direção desse carro é aquela tipo de ela é elétrica, mas é aquele tipo de caixa que usa correinha. Ela tem tipo uma correiazinha dentro dela que faz a ligação entre o motor e a cremalheira ali. Não temos muito registros de problemas, inclusive nem de folgas, que era comum nas gerações anteriores, aquela folguinha de bucha do lado direito. Nesse carro já não se faz tão presente assim. A gente nunca desmontou nenhuma caixa por problema de folga. E nem por outro qualquer tipo de problema também. Vale ressaltar isso daí. Sim. R20, né, Daniel? Motor, bastante história na Honda. Quando esse carro chegou no mercado, ele já tinha quase 10 anos de história, né? O R20? É. Não, acho que tinha até mais. O do G10 começou em 2010, 10 anos. 10 anos, né? Porque começou na CR-V 2007 no Brasil, o R20. E o R18, que é da mesma família, no Civic geração 8. Legal. Duas gerações antes significa que o motor já é bastante provado, já, com certeza. Bastante evoluído, né? Não, tudo bem que a Honda sempre tem um desenvolvimento super longo, mesmo com motor novo, raramente você tem problema, mas pode você ter duas gerações em cima, aí fica mais evoluído ainda. Mais consolidado também, né, no mercado, né? Agora, por exemplo, esse carro aqui está com mais ou menos 170 mil quilômetros, né? Uma quilometragem como essa, aparecem algumas coisas fora do usual? Dá uma pincelada pra gente no geral, em termos de manutenção desse motor. Aliás, eu até te pedi, a gente tem aqui o aspirado, mas já que estamos falando de Civic 10, né, vamos endereçar os dois, né? Do Touring, o Turbo também. Mas começando com esse, né? Sim. Bom, nesse caso do R20 aqui, a partir dos 100 mil, 120 mil quilômetros, você já começa a observar uns pontinhos de vazamento, que é comum desde lá de trás, né? A tampinha aqui do comando de válvula desse lado vaza. Aqui do outro lado também nós temos uma vedação de comando de válvula também que costuma vazar. Outro ponto, esse específico do G10, não referindo só ao motor, é o coxinha aqui também do lado da correia, ele dá aquela encostadinha, começa a passar vibração para dentro do carro, ou de repente nem está passando vibração, mas ele mexe lateralmente, causando um soco. Sim. Que você pode interpretar como sendo amortecedor ou buchas ou você acelera suspensão. O freio, que ele vai... Não, nem sempre. É quando passa num obstáculo. Tá. Porque aí o motor se mexe diferente da carroceria e dá aquele socão, você fala, é um amortecedor. E na verdade é o coxim. Esse carro é bem crônico disso. Esse e do Touring também, tá? Os coxins são modelos diferentes, mas tem o mesmo sintoma aí. Tá. Outro ponto também no R20 agora, aqui vazamento no solenoide do VTEC, costuma vazar e quando vaza, vaza bastante, escorre, pinga no chão e tudo mais. Correia e tensor, que é bem comum desde lá dos G8 até, dá aquele barulho principalmente frio. Isso você percebe mais nos automáticos por conta do comportamento do câmbio. Você põe no drive, ele já dá aquela pesada no motor e aí o coxinho começa a vibrar nesse momento. Ou com o ar ligado também. O manual dá, mas sente menos, vamos chamar assim. Que mais? Específico no G10, a sonda também a gente vê dando alguns probleminhas. A sonda dele é diferente dos outros, é o mesmo estilo de sonda, mas é diferente porque esse sistema de injeção é um sistema Bosch e a sonda também, então costuma dar problema no aquecimento da sonda, aí acende luz no painel, aquela coisa toda. Outra coisa também, aqui a mangueira de ligação, o tubo aqui, né, o duto de ligação entre caixa de ar e TBI, como a caixa de ar é fixa na carroceria e o motor vibra independente, a mangueira racha. E como você tem o sensor MAF aqui fixado na caixa do filtro de ar, essa rachadura ela admite ar falso, que a gente fala, né? O ar não contabilizado pelo sensor, que faz o carro falhar na aceleração, às vezes não pega no outro dia porque o AF do combustível muda, ele pensa que você está com combustível no tanque diferente. Fora a questão da sujeira que entra para dentro do motor também. Então um ponto de atenção aí. Parte de bicos injetores, bem menos comum de dar problema. O G9, apesar de usar também bicos Bosch, dava mais problema do que esse já não se percebe tanto. O restante é mais vazamentinhos de óleo pontuais e coisas do tipo, nada assim que eu possa classificar como sendo um crônico, a não ser o que eu acabei de falar. E tudo externo no motor, na verdade. Tudo externo, tudo externo. Agora, quando você está falando de custo de manutenção, dá uma pincelada geral nesses dias que você falou, começando aí por parte dessas juntinhas aí do cabeçote. Certo. Se o cara der azar de ter que fazer toda essa parte ao mesmo tempo, aí ele vai gastar uns R$2.000, talvez.
já com mão de obra e as peças todas originais, tudo. Sim. Não é uma coisa muito fora da... Entendi. Da... De todos esses itens aí. exceto a sonda, né? A sonda é um pouquinho Sim. mais cara. Né? Digo, se você for comprar original na Honda, uns 1.000, 1.500, imagino. Né? Sim. Mas tem também, a Bosch vende também sem ser pela Honda. A gente usa até modelo de Jetta, que é a mesma sonda. Entendi. Então o motor aqui é uma parte bem tranquila, né? Então, tranquilo. Atenção, não tem nada que fala, nossa, realmente É. só um carro muito mal cuidado que vai aparecer alguma Sim. coisa mais severa, né? Sim, com certeza. Agora, quando a gente está falando de transmissão, desculpa, Touring, antes disso vamos falar do motor do Touring, né? Um outro motor 1.5, turbo. Isso, já é o L15, B7, Sim. né? Totalmente diferente, né? O Touring, a gente tem pontos de atenção de vazamento na tampa de válvulas, que a tampa dele é toda desenhada, então a junta, vamos dizer assim, tem que fazer um esforço maior para vedar. Velas do Touring gasta muito rápido por ser turbo. Que mais? Ele já não tem esses pontinhos de vazamento por ser um motor de duplo comando, ele não tem as vedaçõezinhas. O coxim, como eu havia dito, bicos e bomba de alta não costumam dar problema. Que mais, cara? O Touring, olha, o Touring você tem que pensar para falar de problema nele, viu? Que é um carro bem robusto mesmo. Sim. Eu posso dizer para você assim que a mecânica mais acertada da Honda é o Touring, cara. Tanto em conjunto de câmbio, motor e tudo. Eu acho que sonda não dá problema, pontual, então. Turbina não dá problema, pressurização não dá problema, nada mais me salta à mente. Né? De forma geral mesmo, esse que tem um outro pontinho, você vê, né? É uma manutenção barata, na verdade. Barata, que pode talvez dar dor de cabeça até descobrir o que é, né? Isso. Mas agora quando a gente passa para a parte de transmissão, a gente tem o manual, o CVT do aspirado, o CVT do turbo é diferente do CVT aspirado. É diferente. Até porque são motores diferentes. Né? Sim. Então, aí que tá, você falou, até porque são motores diferentes. Sim. Mas o CVT do aspirado do G10 é o mesmo do Fit, do Fit, da HRV, do City. Trocando aqui, é claro, a caixa seca ali, troca para poder acoplar. Sim. Mas as polias e a corrente é igual. Interessante. Então, tipo assim, são motores com tamanhos e potências totalmente diferentes, mas iguais. O CVT do G10 aspirado, ele tem uma corrente mais grossa, ele tem algumas diferenças internas para lidar com o maior torque dele. Mas a casca é igual. Tá. Agora, em termos de manutenção, esses 3 câmbios diferentes que tiveram no Civic 10, como que é? O CVT, dependendo do carro, às vezes tem carro que esquenta CVT. Isso. Quando a gente está falando do Civic, tem alguma coisa para você observar? E no manual também, questão de embreagem, alguma coisa assim? Né? O manual é só embreagem. Tá. Né? E trocar o óleo do câmbio manual a cada 50.000 quilômetros, 2 litrinhos de óleo, super tranquilo. A embreagem, sim, é uma coisa que depende muito de onde anda, como anda, né? A gente sabe. Mas no câmbio manual, sem novidade. Agora, o CVT do aspirado, esse sim demanda atenção. Esse a gente já pegou várias. Do universo dos aspirados, o do G10 é o que menos quebra, porque ele tem a corrente mais reforçada e tudo mais. Mas quebra também, a gente já fez um monte de câmbio desse. Às vezes ronca rolamento, tantas outras coisas. Mas parte, ou até a totalidade disso, eu atribuo mais a uma pessoa que não troca o óleo, né? Ou às vezes é mal orientada quanto à troca de óleo. Sim. Troca aquele óleo parcial a cada 40 mil e tá bom demais, entendeu? E aí aqui a gente orienta sempre fazer a troca total, incluindo os 2 filtros. Ele tem 2 filtros que tem acesso por fora. Então aqui na McFire nós só trocamos o óleo completo com os 2 filtros. Agora, se chegou numa situação onde precisa fazer esse reparo de corrente e tudo mais, aí o cara gasta quanto, mais ou menos? Gasta uns 15 mil reais. Tá. Então esse é um ponto de atenção especialmente importante pro aspirado CVT. Isso. Tá. Toda a linha aspirada CVT de 2015 a 21, né, vale essa regra aí. Tem alguma forma de você detectar se o câmbio está começando a dar algum problema? Sim. Às vezes ele estoura a corrente do nada e aí não tem o que fazer. É guincho e tal. Mas às vezes ele começa a dar uns barulhos, principalmente em baixa rotação, em baixa velocidade. Porque aí como uma polia está muito aberta e a outra está muito fechada, a corrente acaba batendo ali nos periféricos em torno. Entendi. E aí dá aquela ressonância, você sente dentro do carro. Sem forçar pedal, andando em rotação baixa, devagarinho. 10 até 15 km por hora. Aí depois para e vai embora. E aí muitas vezes quando a gente vai tirar o bujão de escoamento, já tá aquele bujão que a gente chama bujão cabeludo, né? Cheio de pedaço de metal ali.
e aí já era. Aí tem que abrir câmbio, nem adianta trocar mais óleo, não vai resolver. Perfeito. Agora, o CVT do Touring é outra conversa. Outra conversa. Não é que não quebre, mas ele tem uma resistência muito maior, mas muito maior. Para quebrar aquele lá, o cara tem que se esforçar. Tem que se esforçar. Não que não seja necessário fazer a troca de óleo, é necessário, claro, mas assim, bem pontuais os casos de quebra. E a gente observa muito mais os casos de quebra nos caras que fazem track day. Aí já é um uso que não é mesmo para transmissão, não é mesmo. Mas não temos problema de temperatura, nada, nem no aspirado nem no turbo. Sim. É um problema mesmo, não sei, alguns dizem que é software, outros dizem que é ser mal cuidado. Eu acho que é um pouco dos dois, assim, sabe? O fato de arrebentar a corrente, tô falando, né? Pode ter alguma contribuição do software, não tem como a gente saber, mas ele, como eu disse antes, em alguns casos ele rompe a corrente assim, do nada. Coincidência ou não, né? O pessoal às vezes fica nessa briga, né? Não, troca parcial, não, troca total. Ah, mas a montadora orienta uma coisa, mas tal. Eu falo assim, olha, cara, eu posso dizer para você o seguinte, eu comecei a fazer troca total em 2019, eu trabalho só com Honda. Coincidente ou não, nunca um carro que eu fiz a troca total com os filtros voltou com um câmbio quebrado. Não sei, pode ser realmente uma coincidência, ou pode ser que a troca de óleo estenda tanto a vida que não tenha acontecido de chegar ainda, mas nunca aconteceu de voltar quebrado. Isso eu posso falar. E todos os CVTs que chegaram quebrados aqui, o dono sempre falou, pô, mas eu fiz as revisões como a fábrica manda, eu fiz na concessionária e tal. Então, fica aí esse questionamento, né? Agora, motor aspirado, a parte de mapa realmente não faz muito sentido, né? Você não tem ganhos que realmente vale a pena. Agora, quando a gente está falando do Touring, tem alguma coisa que a pessoa possa fazer para ganhar um pouquinho mais de vida? Tem. Do que os 173 cavalos? Já é uma boa potência, mas sempre dá para tirar mais, né? Com certeza, os resultados do Touring são muito expressivos, né? A gente consegue fazer aqui o Stage 1 do Touring, só mexendo em software, ganha em torno de 60 cavalos e 11 kg de torque. Entendeu? Então por si só já é um ganho muito expressivo. E aí depois tem intercooler maior, você tem o intake, você tem o downpipe, você tem até turbina maior, né? E no fim das contas aí o último estágio a gente consegue deixar com 300 cavalos de motor, em média, tá? Sim. E uma curiosidade é que o Touring, assim como a HRV moderna, não tem como você medir isso no dinamômetro, porque o CVT não deixa. Quando você vai dar o pé, ele reduz a marcha e não sobe a pressão que está setada. Então você só consegue medir na rua. Só que pelos números do carro, não tem como um carro fazer aquele número sem ter no mínimo 300 cavalos de motor. Sim. Né? Então esse é as possibilidades que a gente tem do Touring. E esse é só um indício também do que o câmbio é bem robusto, né? Bem Porque robusto. Suporta isso muito expressivo, né? Suporta. Como eu te disse, né? Eu tive Touring com 230 de motor, de roda, desculpa, e mais de, se ele é original, 22 quilos, ele devia estar com uns 34 quilos de torque, mais ou menos. E, cara, um ano judiando, eu queria quebrar, eu queria testar o limite e não consegui. Eu vendi o carro, coloquei a câmerazinha lá por dentro do CVT para ver a corrente brilhando, novinha. Então, realmente, o CVT do Turbo é uma outra conversa, não tem como comparar. Agora, Daniel, para a gente encerrar, sim, valores médios aí que você tem visto no mercado de carros bons, tanto esporte, seja manual é difícil de achar, na verdade, é difícil, né? É um carro de nicho total. Sim, mas dá uma geral para a gente, assim, carros bons aí, chegando até no Touring, começando do esporte e até o Touring. Certo. Um esporte aqui, não vou nem falar específico do manual, mas em torno de uns 90 mil, 90 e pouco. Um EX0 em torno de uns 100 mil. E os Touring, o primeiro Touring, que é o 17, por volta de 125. Você acha um carro bem conservado nesse valor aí. Legal. Bom, pessoal, vocês viram, nenhuma surpresa, a gente sabe que o Honda é um carro sempre muito bem construído, mas o Daniel trouxe vários insights interessantes aí na parte de manutenção, vale a pena você observar, especialmente a questão do CVT no motor aspirado, né? Sim. Mas é um carro que tem excelentes qualidades como um carro de uso, como um carro de entusiasta, ainda mais equipado com um pneu desse que vai extrair ainda mais esse chassi do Civic 10, que realmente é um carro muito, mas muito legal. Daniel, obrigado demais aí. Eu que agradeço. Pelo papo. Espero que vocês tenham curtido aí o vídeo.